Semana que começa com feriadão, muita gente nas estradas e você vai ver também. Levantamento mostra que empresas sofrem também com os impactos da crise climática. Você sabia que tem um transtorno específico para quem tem medo de dirigir ou estar dentro de um veículo? Graça Music lança mais um grande sucesso para você ouvir nesse feriado. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora aqui no Informe Região. Segunda-feira, 21 de abril de 2025, tempo firme em toda Santa Catarina. Foi assim final de semana também, com as suas bagunças aí no tempo, vamos dizer assim, típicas do outono, hora com chuva, hora mais friozinho, mas deve continuar assim durante toda a semana. E você aí que está em casa, está descansando, feriado de Tiradentes, hoje é dia para aproveitar, muita gente vou pegar a estrada e voltar para casa. Aqueles cuidados básicos, né? Cuidar com as sinalizações, o uso do cinto de segurança, a cadeirinha das crianças, que é alvo de muitas multas aplicadas, principalmente em Santa Catarina. E cuidar, né, com a velocidade nas estradas. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a Operação Semana Santa segue até às 23h59 dessa segunda-feira. Olha só, o governo está em cima das empresas de bets que estão disfarçando endereços eletrônicos para não serem descobertas e evitarem, assim, o cadastro. Desde a publicação da portaria, que determina a comunicação por parte de instituições financeiras que notarem movimentação irregular e contas suspeitas, em 20 de março deste ano, a Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda recebeu notificações e 32 contas foram bloqueadas. No Brasil, atualmente, são 159 sites de apostas autorizados pelo governo. Todos eles são terminados em bet.br. Para impedir as bets ilegais de operar, o governo passou a tentar bloquear o acesso a esses sites. Mas as plataformas criavam novos sites, com alguns caracteres de diferença, para driblarem o bloqueio e continuarem ativas. A lei que regulamenta as bets já impedia bancos de operar contas de bets ilegais, mas as instituições financeiras, os bancos e fintechs, agora são obrigadas a notificar o Ministério da Fazenda, caso suspeitem de alguma conta, seja de pessoa física ou jurídica, em até 24 horas. A comunicação deve incluir dados do titular, informações da transação e medidas adotadas, como bloqueio ou encerramento das contas. A intenção é cercar as ilegais para proteger a economia popular. As instituições que descumprirem o que determina a portaria podem ser punidas com advertências, multas que podem chegar a 2 bilhões de reais e ser proibidas de participar de licitações. E olha só, a Polícia Científica de Santa Catarina deu início ao curso de formação para 43 novos agentes da perícia criminal. Os novos agentes foram chamados por concurso público no edital 01/2022, que contou com 5 etapas: prova objetiva, avaliação de títulos, exame psicológico, vocacional, exame toxicológico e investigação social. Com duração aproximada de 2 meses, o curso de formação prepara esses novos agentes para atuarem nas diferentes áreas da perícia criminal, como na emissão de documentos de identidade, nas atividades administrativas do órgão. E olha só, gente, os transtornos causados pelas mudanças climáticas têm afetado não só a vida e a qualidade dos moradores nos estados brasileiros, mas também a estabilidade da economia. Em São Paulo, por exemplo, 64,5% das empresas já sofrem devido a algum evento climático em 2024. Parte delas, 44,5%, registraram prejuízos financeiros. Os dados fazem parte de um levantamento da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo, o FEComércio SP, divulgado nesta semana. As informações foram coletadas entre 27 de fevereiro e 21 de março deste ano. Os entrevistados afirmaram ter perdido estoque devido aos alagamentos e à falta de energia elétrica, redução no movimento de clientes, além do aumento de preço das mercadorias.
A sondagem não indica os prejuízos financeiros, mas dados da entidade divulgados em outubro de 2024 mostram que, devido aos dias afetados por falta de energia elétrica durante as enchentes no período, o setor padeceu com quedas de 2 bilhões de reais no faturamento, apenas na região metropolitana de São Paulo. Mesmo diante deste cenário, falta engajamento dos empresários para reduzir as mudanças climáticas. Cerca de 60% dos ouvidos afirmam que suas empresas não adotam nenhuma medida para minimizar as emissões de gases poluentes. Além disso, 43% deles não estão dispostos a investir futuramente na redução dessas emissões. A falta de recursos financeiros para investir em práticas mais sólidas de sustentabilidade e a ausência de conhecimento técnico suficiente na área são apontadas pelos entrevistados como justificativas. Segundo o mapeamento, entre as empresas que adotam alguma estratégia favorável ao meio ambiente, destacam-se as que usam etanol como combustível e destinam resíduos orgânicos para a compostagem. Como parte das ações de inserção do comércio estadual nas discussões ambientais, a FEComércio SP lançou nesta quinta-feira a Agenda Verde, um documento que reúne 12 objetivos definidos pela entidade como sugestão para serem considerados pelo poder público em suas iniciativas sustentáveis, incluindo demandas que também envolvam a atuação da classe empresarial. Entre as prioridades estão acelerar políticas para a transformação energética, regular o mercado de carbono, zerar o desmatamento ilegal e adotar padrões mais eficientes de consumo de água e eletricidade. Apesar de a indústria ser um setor que mais impacta o meio ambiente, é o comércio que está mais próximo do consumidor. E esse número de São Paulo, mas a gente não pode deixar de falar do nosso estado de Santa Catarina, que sofre absurdamente com intempéries aí, granizo, quebra-telhado, carro, chuva forte, alagamento, enfim, tudo isso é para se pensar. A seguir, o mundo quer saber o porquê do aumento dos casos de autismo. Voltamos com o Informe Região nessa segunda-feira, feriado nacional. O levantamento do Censo Escolar de 2024, divulgado na última semana pelo Ministério da Educação, mostrou que o patamar da matrícula do ensino infantil estagnou no país. Apesar do aumento das matrículas nas escolas de tempo integral, o Brasil ainda está longe de alcançar o Plano Nacional de Educação estabelecido pelo governo federal. De acordo com o censo, a educação profissional cresceu, mas ainda está longe da meta do Plano Nacional de Educação. Divulgado com 3 meses de atraso, o Censo Escolar é uma pesquisa anual organizada pelo Ministério da Educação com informações disponibilizadas pelas próprias redes. Ele apresenta dados como número de matrículas, de escolas, de professores e também sobre a infraestrutura e os equipamentos disponíveis nos colégios. Abaixo estão os principais resultados de 2024. Só 646 municípios brasileiros têm pelo menos 50% das crianças de 0 a 3 anos em creches. No censo de 2022, 75% dos diplomados em medicina no Brasil são brancos contra apenas 2,8% de pretos. Etapa escolar que deveria ser universalizada, a pré-escola registrou menos matrículas em 2024 do que em 2023. Apesar da queda ter sido pequena, de 34 mil, num universo de 5 milhões e 300 mil, a expectativa era para que esse número aumentasse. O Plano Nacional de Educação previa que essa etapa escolar deveria ser universalizada. No entanto, 7% das crianças de 4 e 5 anos ainda estão fora da escola. De acordo com os dados do Censo 2024, a educação de jovens e adultos perdeu força no país nos últimos 4 anos. No ano de 2024, foi registrada a perda de 198 mil estudantes. No ano de 2020, o país
tinha 3 milhões de estudantes no EJA. Os dados mostraram também uma grande quantidade de alunos de 17 anos frequentando o ensino para jovens e adultos. De acordo com o ministro da Educação, Camilo Santana, a situação é preocupante. Um estudo produzido pela Consultoria Legislativa da Câmara dos Deputados apontou que 61% das metas estabelecidas no Plano Nacional de Educação, com validade até dezembro deste ano, não foram atingidas. O levantamento considera apenas 42 dos 56 indicadores que permitem o cálculo da execução. Na lista estão metas relacionadas à taxa de conclusão da educação básica, matrículas em creche para crianças de até 3 anos, taxa de alfabetização de pessoas com mais de 15 anos e índices no IDB para nível médio. E os Estados Unidos lançou uma meta em que até setembro deste ano deve-se ter uma resposta do porquê os casos de autismo têm aumentado no mundo. A afirmação foi feita pelo secretário de Saúde norte-americano Robert F. Kennedy Jr. Autoridades sanitárias dos Estados Unidos conduzem um estudo em larga escala para determinar as causas do que classificaram de epidemia de autismo. A informação foi anunciada nesta quinta-feira pelo secretário de Saúde, Robert F. Kennedy Jr., que prometeu divulgar os resultados nos próximos meses. Saberemos até setembro. Lançamos um enorme esforço de teste e pesquisa que envolverá centenas de cientistas de todo o mundo. Em setembro saberemos o que causou a epidemia de autismo. Seremos capazes de eliminar essas exposições. A declaração foi feita durante uma reunião de gabinete televisionada e presidida pelo presidente Donald Trump. Segundo Kennedy, a prevalência do autismo aumentou drasticamente nas últimas décadas, citando um caso a cada 31, em comparação com um a cada 10 mil no passado, sem oferecer mais detalhes ou a fonte dos números. Os Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos estimam atualmente que a taxa de autismo infantil no país é de 1 a cada 36. O atual secretário de Saúde, outrora um renomado advogado ambientalista, que denunciava os negacionistas das mudanças climáticas como traidores, promoveu nas últimas 2 décadas teorias da conspiração que vinculavam as vacinas infantis ao autismo e inclusive questionavam se os germes causam doenças. Ofender constantemente, machucar física e psicologicamente, mudar a vida de uma pessoa para um pesadelo. Essas são as consequências de quem sofre bullying, uma realidade que está cada vez mais vindo à tona. Desde 2024, o bullying passou a ser oficialmente criminalizado no Brasil, representando um avanço importante no combate à violência escolar e à intimação entre jovens. O crime de bullying, ele é uma conduta onde uma pessoa ou mais, de forma sistêmica, causa uma violência a um grupo de pessoas ou a uma pessoa só, de forma repetitiva e intencional, que pode ser uma agressão verbal, uma agressão física, uma agressão moral, sem uma motivação aparente e que gera uma humilhação, uma intimidação, uma discriminação daquela pessoa que sofre essa violência. O bullying pode se manifestar de diversas formas, não se limitando a um único padrão de comportamento ou perfil de agressor. Para a psicologia, é fundamental reconhecer o momento certo de buscar ajuda. Normalmente, onde a gente evidencia que está acontecendo a questão é no espaço escolar. Então, às vezes, é a escola a primeira que percebe o que está acontecendo. O que a gente pode fazer? Como eles acarretam efeitos muito ruins, como eu falei, né? O isolamento social é um que é muito sério, a questão da depressão, a questão do isolamento, a questão da automutilação, e alguns desfechos também levam ou uma ideação suicida ou o próprio suicídio. A penalidade para o bullying, quando ele é praticado de forma presencial, ela é multa. Mas quando ele é praticado pela internet, por aplicativo, rede social, jogo online, ele tem a pena de 2 a 4 anos e a multa. Isso se ele não configurar um crime mais grave do que o cyberbullying. Cerca de
de 30% das ocorrências registradas no Centro Integrado de Polícia Especializada são destinados ao bullying, um número alarmante que chama a atenção da sociedade, já que tanto a vítima como quem comete o crime precisa de tratamento e atendimento adequado. Sempre digo que quem comete o bullying também tem problema. Talvez não tanto quanto o que ele acarretou na vítima, mas ele tem, né? É uma prática de ver o outro sofrendo, é uma prática do outro falar, para, não estou aguentando, para, eu estou sofrendo, porque o bullying ele é físico, ele é psicológico, ele é relacional. Então a gente tem que entender qual é essa atitude, entender essa pessoa que está vendo o outro sofrendo e mesmo assim está gostando dessa prática. A escola, com uma escuta ativa, uma escuta acolhedora, chamar a família, chamar a família das duas partes, tanto de quem agrediu como quem foi agredido, para este espaço de entendimento. E aí, muitas das vezes, tem que se encaminhar para psicoterapia, para terapia medicamentosa. A pessoa que ela tem conhecimento de que alguém está sofrendo bullying, que testemunhou, ficou sabendo, ou o pai de alguém, o que eu acho interessante? Procurar ajuda na escola, se for no ambiente escolar, conversar com o professor, coordenador, para tentar evitar situações que possam fazer com que isso aconteça. Procurar conselho tutelar para acompanhamento tanto da família da vítima, quanto do agressor, porque o agressor precisa também de acompanhamento do conselho tutelar, porque normalmente são adolescentes e crianças, entendeu? Estão em fase de formação, ainda dá para ajudar tanto o agressor quanto a vítima, e delegacia de polícia. Registrar a ocorrência para ser responsabilizado pelo ato que ele praticou. E olha só, você já ouviu falar na amoxofobia? Isso mesmo, um nome estranho, né? Mas esse termo é para definir quem tem medo irracional de conduzir e de estar dentro de veículo. E pode ser incapacitante até. Caso você tenha ou conheça alguém que esteja nessa situação, saiba que existe tratamento para esse tipo de fobia. Enquanto alguns apresentam medo de dirigir ou de estar dentro de um carro, outros sentem dificuldades em viajar de ônibus, metrô, trem e até mesmo de avião. O que pode ser algo prazeroso e útil para muitos, que contribui para a autonomia e otimização do tempo, para uma parcela da população essas atividades estão longe de ser tranquilas ou positivas. Amaxofobia. A palavra vem da junção dos termos amaxos, que significa carruagem, e fobia, que corresponde a medo irracional. A exemplo dos outros tipos de fobia, ela se manifesta de forma distinta e com intensidades diferentes em cada indivíduo. É um transtorno psicológico mais comum do que se pode imaginar e pode afetar pessoas de todas as idades. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, estima-se que cerca de 6% dos brasileiros sofram com essa condição, que corresponde a cerca de 2 milhões de pessoas que precisam lidar com medo incapacitante, que está relacionado a algo muito comum, cotidiano e que até pode parecer trivial para muita gente. Em geral, a condição causa sofrimento físico e mental, com sintomas de taquicardia, suor excessivo, angústia, dificuldades de raciocínio, dores abdominais, tremores e outros. Tudo depende do contexto. Como é de se imaginar, há situações que podem levar o motorista ou passageiro a desenvolver o problema. Algumas estão relacionadas a acidentes traumáticos, situações de ansiedade, episódios de estresse durante viagens de carro ou outros veículos, como condições meteorológicas adversas ou episódios de quase acidentes ou atropelamento. Já a falta de prática para guiar, que causa insegurança ou sensação de falta de controle, tende a ser desencadeada pela preocupação de provocar acidente ou perder o controle da direção. A amaxofobia é mais recorrente entre as mulheres, que compõem 80% desse grupo. Isso acontece devido a uma série de fatores sociais, culturais e psicológicos. De acordo com especialistas, a psicoterapia é um dos tratamentos mais indicados para superar esse medo. A combinação de terapia psicológica com aulas de direção é apontada como uma solução para ajudar as pessoas a perder o medo de dirigir. Essa estratégia pode ser ainda melhor quando o psicólogo e o instrutor compartilham informações e trabalham juntos para determinar a quantidade e intensidade das aulas de direção para cada pessoa. Atualmente, há autoescolas que oferecem programas especiais com instrutores para lidar com esse tipo de situação. É fundamental destacar que esse processo é individual e não há uma fórmula para superar a amaxofobia. Por isso, é importante respeitar o ritmo de cada um. A seguir, lançamento da Graça Music para aproveitar o feriado. E olha
só, voltamos com o Informe Região dessa segunda-feira e o período para solicitar a isenção da taxa de inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, de 2025, vai até essa sexta-feira, dia 25 de abril. A isenção da taxa de inscrição deve ser solicitada exclusivamente pela página do participante, com o login único do Portal de Serviços do Governo Federal, o gov.br. Para solicitar a isenção do pagamento da taxa de inscrição para o Enem, o participante deve informar o número de cadastro da pessoa física, que é o CPF, e a data de nascimento. Os dados pessoais devem ser iguais ao do cadastro na Receita Federal. Segue os passos para ver se você vai ser liberado ou não da taxa do Enem. Mas lembrando, até essa sexta-feira. E olha só, já que a gente está encerrando o jornal, indo para os finalmente nesse feriado, que tal curtir uma boa música? Então, tem lançamento de nova música do cantor Peter, em colaboração com Rafael Caff, na música Sião. A canção fala sobre o amor e a presença do Senhor e como estar com Ele torna as pessoas mais fortes. Vamos dar uma olhadinha no clipe. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Uma música que tem um testemunho muito forte, onde meu pai passou por uma internação e ela veio como um bálsamo para o nosso coração. E eu pude cantar aquela música para o meu pai, eu pude mostrar para ele aquela música. Ele fortalece a minha fé, nele não temo, nele confio. Quem plantou chorando vai colher sorrindo. Recentemente passei por algumas coisas um pouco difíceis também e essa música, como o Peter falou, veio e serviu como bálsamo também para a gente continuar aprendendo a confiar. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Por isso ele me mantém de pé, ele fortalece minha fé. Nele não temo, nele confio. Quem plantou chorando vai colher sorrindo. É uma música que fala bastante sobre confiar no Senhor. Ando mais sozinho, negou. Além de pai é meu melhor amigo. Andar comigo derruba meus inimigos. 1000 de um lado, 10 do outro, e você sabe, eu não serei atingido. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Inimigo, sai da bota, sabe que guia minha rota. Já peguei o bonde, tô na janelinha e fui. Com Jesus confiam no Senhor, são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Tá? E, portanto, acesse, né, as plataformas da Graça Music, acompanhe essas e outras músicas para aproveitar, né, outros louvores, para aproveitar esse finalzinho aí de feriado, meio de feriado, vamos dizer assim. Lembrando, né, que hoje tem culto na Igreja Internacional da Graça de Deus, sede Criciúma, às 7h30 da noite. Por ser feriado, ficou lá para as 7h30 da noite. Então, você e sua família são convidados a participar. E com essa informação, a gente encerra o Informe Região dessa segunda-feira. Lembrando para você que essas e outras notícias, você acompanha seguindo as nossas redes sociais, @TV Primavera no Instagram e no Facebook e no nosso canal do YouTube, /TV Primavera Criciúma. Eu volto nas edições do Boletim Primavera para você. Antes, às 2h da tarde, tem o culto da Igreja Internacional da Graça de Deus, sede Criciúma, para você acompanhar aqui conosco. Às 4h tem a Hora da Graça, para você encher ainda mais de fé e devoção à sua vida. E lembrando que a TV Primavera é a TV do Show da Fé, então continue com a nossa programação, assista o Show da Fé, Jornal das 22h, também todas as informações que passam por aqui. Um bom feriado para você, até amanhã, tchau!